Há exatamente 3 dias. Meu marido olhou nos meus olhos. Sorriu com desprezo e disse a frase que destruiu tudo o que eu acreditava sobre o nosso casamento. Você não vale nada. Naquele momento, eu não chorei. Eu apenas sorri. Ele pensou que eu tinha enlouquecido. Mas a verdade? Eu já sabia de um segredo que mudaria completamente a vida dele em menos de 72 horas. E quando esse segredo veio à tona, o homem que dizia que eu não valia nada caiu de joelhos na minha frente, implorando perdão. Mas antes de contar como tudo aconteceu, você precisa conhecer a mulher que eu era, porque eu não nasci forte. Eu aprendi a ser forte depois de ser humilhada pela pessoa que mais amava. Meu nome é Camila. Tenho 35 anos e moro em São Paulo. Durante 11 anos fui casada com Ricardo Menezes. Quando nos conhecemos, Ricardo era apenas um vendedor tentando crescer na vida. Ele não tinha carro, não tinha apartamento, nem dinheiro. Só tinha sonhos. E eu acreditava em cada um deles. Enquanto ele trabalhava durante o dia, eu fazia 2 empregos para ajudar nas contas. Vendia doces, fazia traduções pela internet, dormia 4 horas por noite. Tudo para que ele pudesse terminar a faculdade. Sempre que ele pensava em desistir, eu segurava sua mão. Dizia, você consegue. Eu acreditava nele mais do que ele acreditava em si mesmo. Anos depois, Ricardo conseguiu um cargo importante em uma empresa de tecnologia. O salário aumentou. Compramos um apartamento. Mudamos de bairro. Compramos um carro novo. Todos diziam, vocês venceram juntos. Mas ninguém percebeu que conforme o dinheiro aumentava, o respeito diminuía. No começo eram pequenas coisas. Ele parou de agradecer. Depois começou a reclamar da comida. Depois criticava minhas roupas, meu cabelo, minha voz, meu jeito de falar. Tudo nele mudou. Ou talvez, ele apenas tenha mostrado quem realmente era. Mesmo assim, eu continuava tentando salvar o casamento. Achava que era apenas uma fase. Até que apareceu uma mulher chamada Patrícia. Ela era colega de trabalho dele. Bonita, elegante, sempre muito próxima. Quando perguntei quem era, Ricardo riu. Você está ficando paranoica. Eu quis acreditar, mas toda mulher percebe quando alguma coisa está errada. Cheiro diferente de perfume. Mensagens escondidas. Celular sempre virado para baixo. Horas extras que nunca terminavam. Mesmo vendo tudo isso, eu permaneci em silêncio. Porque eu ainda amava aquele homem. Ou talvez, amasse apenas a lembrança do homem que ele já tinha sido. Então chegou o jantar que mudou minha vida para sempre. Era sexta-feira. Ricardo chegou em casa acompanhado de 2 colegas da empresa. Sem me avisar. Entrei na cozinha correndo para preparar alguma coisa. Passei quase 1 hora cozinhando. Quando servi a mesa, ele olhou para o prato e fez uma cara de nojo. Na frente de todos. Então falou bem alto. Eu não sei por que você ainda insiste em cozinhar. O silêncio tomou conta da sala. Um dos colegas tentou mudar de assunto, mas Ricardo continuou. Você não faz nada direito. Meu coração começou a acelerar. Mesmo assim, eu permaneci calada. Então ele bateu o copo na mesa, olhou diretamente para mim e disse a frase que jamais esquecerei. Você não vale nada, Camila, nada. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Os colegas ficaram completamente sem reação. Patrícia, que também estava ali, deu um sorriso discreto. Foi naquele segundo que percebi. Ela já sabia de tudo. Talvez ela esperasse exatamente aquela cena. Respirei fundo. Olhei para Ricardo. E, sorry, não disse uma única palavra. Peguei minha bolsa, saí do apartamento. E enquanto descia pelo elevador, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Quando abri, meu sangue gelou. A mensagem dizia apenas: Camila, eu sei tudo o que Ricardo está escondendo. E tenho provas. Amanhã às 10 horas. Venha sozinha. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia de que aquela mensagem seria o começo da maior reviravolta da vida de Ricardo. Passei a noite inteira sem dormir. Aquela mensagem não saía da minha cabeça. Quem sabia sobre Ricardo? E que provas eram aquelas? Às 10 da manhã, cheguei ao endereço indicado. Era um pequeno café na Avenida Paulista. Escolhi uma mesa no fundo e esperei. 5 minutos depois, um homem de cerca de 60 anos entrou. Vestia um terno simples, mas elegante. Ele caminhou até mim e perguntou: Você é Camila Andrade? Assenti com a cabeça. Ele sentou devagar, colocou uma pasta sobre a mesa e disse: Meu nome é Eduardo Barros. Trabalhei durante 15 anos com Ricardo. Meu coração acelerou.
Ele roubou algo de você? Eduardo respirou fundo. Não, ele roubou algo muito pior. A sua confiança. Sem dizer mais nada, abriu a pasta. Lá dentro havia dezenas de fotografias, recibos, extratos bancários e conversas impressas. Minhas mãos começaram a tremer. As primeiras fotos mostravam Ricardo abraçando Patrícia em um hotel de luxo no Rio de Janeiro. Não era uma viagem de trabalho. Era um fim de semana romântico. Continuei olhando. Outra foto. Outro beijo. Outra mentira. Mas aquilo ainda não era o pior. Eduardo puxou um contrato. Você reconhece esta assinatura? Olhei atentamente. Era a minha. Ou melhor, alguém havia falsificado a minha assinatura. Naquele instante senti um frio percorrer meu corpo. Ricardo havia usado meu nome para transferir uma parte dos investimentos que construímos juntos. Ele estava escondendo dinheiro, preparando tudo para pedir o divórcio e me deixar sem praticamente nada. Enquanto eu acreditava que estava tentando salvar o casamento, ele já estava planejando destruir minha vida. Fechei os olhos por alguns segundos. Queria chorar. Queria gritar. Mas apenas respirei. Eduardo olhou para mim e disse: Ainda existe uma coisa que Ricardo não sabe. O quê? A empresa está investigando uma fraude milionária. Meu coração disparou. E o nome dele apareceu em vários documentos. Naquele instante percebi: o universo estava começando a devolver tudo aquilo que Ricardo havia feito. Se esta história está prendendo sua atenção, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E escreva nos comentários. O que você faria no meu lugar depois de descobrir toda essa traição? Saí daquele café completamente diferente da mulher que havia entrado. Pela primeira vez, eu parei de pensar como esposa. Comecei a pensar como alguém que precisava sobreviver. Naquela tarde procurei uma advogada muito conhecida em São Paulo. Doutora Fernanda Ribeiro. Mostrei todos os documentos. Ela analisou cada folha em silêncio. Depois levantou os olhos e sorriu. Camila, se tudo isso for verdadeiro, Ricardo não perderá apenas o casamento. Ele pode perder o emprego, o patrimônio e até responder criminalmente. Pela primeira vez em muitos anos, eu sorri de verdade, mas decidi não fazer nada imediatamente. Ricardo acreditava que eu continuava sendo a mulher fraca que aceitava qualquer humilhação, e eu precisava que ele continuasse acreditando nisso. Naquela noite voltei para casa. Quando entrei, Ricardo estava no sofá. Nem sequer perguntou onde eu tinha passado o dia. Apenas disse com arrogância: Finalmente resolveu voltar? Olhei para ele calmamente. Sorri e respondi apenas: Sim, voltei. Ele não fazia ideia de que cada minuto daquela falsa tranquilidade estava aproximando o dia em que sua vida desmoronaria completamente. Na manhã seguinte, Ricardo saiu de casa como sempre. Perfume caro, terno impecável e aquele sorriso arrogante de quem acreditava que tinha o controle de tudo. Antes de fechar a porta, ainda olhou para mim e disse: Quando eu voltar, espero que você já tenha aprendido a não discutir comigo. Sorri! Era exatamente isso que ele queria ver. Uma mulher aparentemente derrotada. Assim que ele entrou no elevador, peguei meu celular. Liguei para minha advogada. Dr. Fernanda, podemos começar. Ela respondeu apenas: Finalmente. Naquela mesma manhã, todos os documentos foram entregues às autoridades competentes e ao departamento jurídico da empresa onde Ricardo trabalhava. A investigação que antes era discreta, agora tinha provas. E essas provas eram impossíveis de ignorar. Enquanto isso, Ricardo estava na empresa, sem imaginar que aquele seria o pior dia de sua vida. Por volta das 10 horas, o diretor-geral entrou na sala de reuniões acompanhado de 2 advogados. O ambiente ficou em silêncio. O diretor olhou para Ricardo. Senhor Ricardo Menezes, precisamos conversar. Pela primeira vez, o sorriso dele desapareceu. Segundo um colega que depois me contou tudo, Ricardo tentou agir naturalmente. Achava que era apenas mais uma reunião. Mas quando colocaram os documentos sobre a mesa, ele ficou completamente pálido. Havia transferências bancárias, contratos alterados, assinaturas falsificadas e mensagens mostrando que ele tentava esconder dinheiro da própria esposa antes do divórcio. Ele tentou negar. Depois tentou culpar outra pessoa. Depois disse que tudo era um mal-entendido. Mas ninguém acreditou. Naquele mesmo dia, ele foi afastado do cargo enquanto a investigação continuava. Às 4 da tarde, meu celular começou a tocar sem parar. Era Ricardo. Primeira ligação. Ignorei. Segunda. Terceira. Quarta. Mais de 20 chamadas em menos de 1 hora. Então chegou uma mensagem. Camila,
Precisamos conversar. Não respondi. Outra mensagem. Você fez isso comigo? Continuei em silêncio. À noite, ele entrou em casa completamente diferente. O homem confiante havia desaparecido. O rosto estava abatido. A gravata torta, as mãos tremiam. Ele perguntou: Você sabia? Olhei para ele calmamente. Sabia de quê? Ele respirou fundo. Alguém entregou documentos para da empresa. Alguém destruiu minha carreira. Fingi surpresa. Que pena. Ele começou a andar de um lado para o outro. Camila, se eu perder esse emprego... Acabou tudo. Olhei diretamente nos olhos dele. Os mesmos olhos que 3 dias antes tinham me humilhado. Então respondi com tranquilidade. Engraçado. Há poucos dias você disse que eu não valia nada. Se eu realmente não valia nada, como consegui destruir o seu mundo? Ele ficou completamente calado. Foi a primeira vez em muitos anos que Ricardo não encontrou nenhuma resposta. Naquela noite, ele dormiu no sofá. Ou pelo menos tentou, porque o telefone tocava a todo instante advogados banco, colegas de trabalho. Todos queriam explicações. Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, minha advogada me ligou. Sua voz demonstrava entusiasmo. Camila, acabou de acontecer uma coisa que muda tudo. Perguntei. O que foi? Ela respondeu. Patrícia decidiu falar. E ela trouxe provas que podem acabar definitivamente com Ricardo. Naquele instante, eu percebi que a queda dele ainda estava apenas começando. Passei a noite inteira pensando nas palavras da minha advogada. Patrícia decidiu falar. Na manhã seguinte, fui até o escritório. Patrícia já estava lá. Quando nossos olhos se encontraram, ela começou a chorar. Por alguns segundos, eu não disse absolutamente nada. Foi ela quem quebrou o silêncio. Camila, eu sei que você me odeia, mas preciso contar toda a verdade. Cruzei os braços. Então fale. Ela respirou fundo. Ricardo mentiu para mim durante todo esse tempo. Disse que vocês já estavam separados. Que você só continuava morando na mesma casa porque dependia financeiramente dele. Fechei os olhos por um instante. Mais uma mentira. Mais uma manipulação. Patrícia abriu uma bolsa. De dentro dela retirou um pendrive. Aqui está tudo. Conversas, áudios, e-mails, planilhas. Inclusive, um áudio em que Ricardo diz que vai esconder dinheiro antes do divórcio para deixar você sem nada. Minha advogada sorriu discretamente. Era exatamente a prova que faltava. Naquele mesmo dia, todo o material foi entregue às autoridades e ao departamento jurídico da empresa. 2 dias depois, a notícia explodiu. Ricardo foi oficialmente demitido por justa causa. Perdeu o cargo. Perdeu os bônus milionários. As contas bancárias ligadas à investigação foram bloqueadas. O apartamento entrou na disputa judicial. E vários antigos amigos desapareceram. As pessoas que viviam elogiando Ricardo simplesmente sumiram. Foi então, no 3º dia, que ouvi a campainha tocar. Abri a porta. Ricardo estava parado diante de mim. Mas aquele homem não parecia mais o mesmo. Barba por fazer, olhos vermelhos, rosto cansado. A arrogância havia desaparecido. Ele segurava uma pequena caixa. Dentro dela estavam nossas alianças. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Então ele começou a chorar. Camila, eu destruí tudo. Eu perdi meu emprego, minha reputação. Meus amigos, eu fui um idiota. Deu mais um passo. Por favor, me perdoa. Eu prometo que vou mudar. Eu prometo que nunca mais vou te tratar daquele jeito. Foi exatamente naquele momento que lembrei da noite em que ele gritou diante de todos. Você não vale nada. Sorri calmamente. A mesma expressão que fiz naquele dia. Ricardo percebeu. Seus olhos encheram de esperança. Ele achou que aquele sorriso significava perdão, mas estava completamente enganado. Olhei diretamente para ele e disse: Ricardo, você está confundindo arrependimento com consequência. Você não voltou porque me ama. Você voltou porque perdeu tudo. Ele começou a chorar ainda mais. Tentou segurar minha mão, mas eu recuei. Continuei. Durante 11 anos, eu construí sua vida. Quando ninguém acreditava em você, eu acreditei. Quando você caiu, eu levantei você. E quando finalmente venceu, você decidiu me humilhar. Fechei lentamente a caixa com as alianças. Coloquei de volta nas mãos dele. E disse a última frase que ele jamais esqueceria. O verdadeiro problema nunca foi o meu valor. Foi que você só percebeu quanto eu valia. Depois que me perdeu. Ele caiu de joelhos, chorando, implorando. Mas meu coração já não pertencia mais àquele homem.
Fechei a porta, sem gritar, sem discutir, sem olhar para trás. Meses depois, o juiz reconheceu a fraude. Recebi tudo o que era meu por direito. Com parte daquele dinheiro, abri minha própria empresa de consultoria financeira em São Paulo. Pela primeira vez, eu era dona da minha própria história. Um dia, encontrei Ricardo por acaso. Ele trabalhava em uma pequena loja. Quando me viu, baixou a cabeça. Não disse uma única palavra. Eu apenas sorri, entrei no meu carro e fui embora, porque a melhor vingança não foi vê-lo sofrer. Foi mostrar que a mulher que ele dizia não valer nada era exatamente a mulher sem a qual ele nunca mais conseguiu reconstruir a própria vida.